Olá pessoal, Paz de Arruxa, tudo bom? Aqui é o Leandro Reis, canal Reis Batendo a Real. Já vai se inscrevendo, deixa o seu like, ative o sino das notificações. Está começando um vídeo bem especial aqui hoje, com um tema que é bem, aparentemente, complexo. Seria até pretensão alguém querer responder, só que o que a elite define como pretensão, o que define com aquilo que a gente precisa saber ou não, por exemplo, entre tantas coisas dessa vida, qual é o sentido da nossa existência aqui nessa terra? Por que as pessoas passam a vida tentando encontrar uma razão para suas próprias vidas, a forma com que a gente vive, lida com os nossos problemas, nasce, cresce, se desenvolve, morre, e o que foi escondido de nós para fazer parecer essa vida algo tão insignificante? Por que eu, em que sou ex-ateu, eu não acreditava nas escrituras? Simplesmente as pessoas que dizem ter muito conhecimento, os cientistas, igual eu era também, as pessoas estudam tanto que pensam que aprenderam o pulo do gato dessa vida. Só que quando você se depara com a verdade, você se depara com as escrituras sagradas e como tudo isso é ligado diretamente com a nossa vida, a nossa existência, as coisas desse mundo, a nossa história. Eu digo isso porque as pessoas precisam saber que há relação direta entre as coisas que estão acontecendo nesse mundo, de acordo com as escrituras sagradas, e que o sistema construiu tudo isso que a gente vive hoje para que as pessoas tenham a própria Bíblia em si, com a nossa história, os nossos livros, a nossa ciência em si, como se fossem coisas totalmente desconexas, coisas que não têm ligação alguma, e que isso foi proposital, foi feito, engendrado e estabelecido de uma forma para que as pessoas realmente não conseguissem entender o sentido da sua própria existência, o sentido da vida, por que as escrituras sagradas são a verdade e por que esse mundo que a gente vive é uma mentira. Eu me refiro à forma com que nós vivemos. Nós crescemos, nascemos, crescemos, desenvolvemos a nossa vida, toda a nossa história, nosso contexto social, filosófico, ideológico, de vida inclusive, principalmente de vida, e muitas pessoas acabam morrendo sem saber a verdade, sem entender qual é desse mundo que a gente vive aqui. Por que tantas pessoas são infelizes, se deixam levar pelas intempéries dessa vida e simplesmente acabam não encontrando norte nenhum? Por que nós somos feitos à imagem e semelhança de um Criador que, entre aspas, a maioria das pessoas não enxergam, não pode enxergar? E por que as pessoas acreditaram nisso? Sendo que o nosso Criador, ele é vivo e que ele fez ao ser humano a sua imagem e semelhança. Só que a maioria das pessoas não quer acreditar nisso. A maioria das pessoas quer acreditar apenas no que elas desejam, naquilo que favorece a elas, que conforta os seus ideais, as suas concupiscências, como diz na palavra. A própria malignidade humana, ela pende sempre para o erro, para o ego do ser humano, e que, na verdade, nessa vida que a gente tem aqui, o mundo, ele engole as pessoas, e as pessoas se tornam o centro das suas próprias vidas, mas na verdade não conseguem entender ao mesmo tempo o quão insignificante nós somos, mas ao mesmo tempo tão grandiosa é a criação do Pai, Yahweh. As pessoas não fazem ideia que a Bíblia ela foi alterada para que desse abertura, base e espaço a todas as religiões, todas as filosofias, ciência e toda essa estrutura da sociedade, da humanidade que a gente vive, para que as pessoas sirvam apenas de fonte de energia para um sistema nefasto, um sistema cruel e que quer pura e simplesmente arrastar ao máximo possível de pessoas para o inferno, através da falta de conhecimento, que é o próprio Yahweh diz nas Escrituras, que meu povo perece por falta de conhecimento. Quer dizer, as pessoas
vivem essa vida e perecem. E muitas são condenadas porque elas não buscam as coisas do Criador, as coisas do alto. E as pessoas simplesmente esquecem do Pai e o porquê estamos aqui nessa terra. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Yahweh, de Deus. Isso quer dizer que, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, quer dizer que Ele colocou o melhor dele em nós. Quer dizer, se Ele colocou o melhor dele em nós, Ele também colocou a capacidade de lidarmos e termos autoridade sobre a nossa carne, sobre os nossos erros, os nossos pecados. Isso quer dizer que Yahweh, Ele deu o domínio, deu autoridade para nós. Só que a elite não quer que vocês pensem assim. A elite implementa na mente das pessoas pensamentos como: siga a voz do seu coração. Como já disse em outro vídeo, o coração, pessoal, como está nas Escrituras, é a origem de todo assassinato, de todo adultério, de toda desobediência, de toda malignidade, vem do nosso coração. Só que a elite quer que você acredite que você deve escutar o seu coração. Não, nós precisamos buscar ao Criador, buscar intimidade com o Criador e ter as nossas vidas ouvindo apenas a voz do Espírito de Yahweh. Que quando a gente começa a ter intimidade com o nosso Pai, imagina o Pai de vocês, os nossos pais. Quanto mais a gente conversa e conhece o nosso Pai, mais teremos intimidade com Ele. Não é assim na sua vida também? Na minha vida também, quando a gente conversa com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que nos amam, a gente acaba criando tamanha intimidade que as pessoas à nossa volta, elas sabem, conhecem já os nossos pensamentos, os nossos desejos e sabem aquilo que a gente deseja para essa vida. É a mesma coisa do nosso relacionamento com Yahweh. Quando a gente se entrega ao Criador, reconhece o seu poder e criamos um contato direto com Ele através da oração, que é a maneira de conversar com o Pai. É como um telefonema, é um telefonema espiritual. Imagina só, que você quer falar com o seu Pai, que você mais ama e que o que te mais ama, porque foi aquele que te fez. Você quer falar com Ele, então, nesse momento, basta você, dentro do seu coração, na sua mente, dentro de você, você buscar ao Pai. Me mostra a verdade dessa vida. Não me deixe enganado, eu quero saber por que eu estou aqui e o que foi escondido de mim, Pai. Não me deixe na ignorância. As pessoas precisam saber que essa intimidade com o nosso Criador, ela é aqui agora. É você nesse momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, você pode muito bem conversar com o Criador e pensar assim: Pai, se o sentido da vida existe, me mostra, Pai, me mostra a Tua verdade, não me deixe enganado dessa vida. Mesmo você, a pessoa que não acredita, pode reparar que as pessoas que se dizem ateus, elas sempre têm, Yahweh, ele sempre deixa aquela sensação na pessoa mais descrente que for, mas quando você olha para a natureza e você pensa assim: cara, quem fez tudo isso? Por que eu respiro? Por que eu penso? Por que eu existo, né? Se você for pensar naquelas linhas filosóficas de coisas dos livros, né? Porque se penso, logo existo. Se eu existo, por que eu estou aqui então? Isso, pessoal, essa linha de pensamento, ela é a base da fé que Yahweh deixa naturalmente no ser humano. Essa pulga atrás da orelha que o Criador, que todo ser humano tem, cara, de onde a gente veio? Isso é o Espírito de Yahweh querendo falar conosco, querendo que a gente o busque. Só que a nossa vida foi construída de uma forma tão manipulada que as pessoas, mesmo aquelas que buscam espiritualidade dentro das Escrituras, acabam infelizmente se perdendo por doutrinas, por coisas, preceitos de homens, e muitas dessas pessoas acabam criando maus hábitos, hábito de julgar, hábitos de condenar o seu próximo, e sentir que somente elas são as pessoas que são salvas, as escolhidas. Sendo que a própria Escritura fala que aquele que pensa que vai ser o primeiro vai ser o último, e os últimos serão os primeiros. E as pessoas se perdem por doutrinas, preceitos de homens, acabam optando por religiões que tiram a honra do Criador, a honra do Pai,
a honra do filho. As pessoas adoram a imagens, entidades, porque elas simplesmente não conhecem, não se aprofundam nas escrituras. E as pessoas querem prazer, felicidade e realização imediata, porque o ser humano, ele naturalmente, ele quer tudo para ontem. A fé do ser humano, que já é bem sensível, e esse mundo é construído à nossa volta, para que a gente deseje as coisas desse mundo e a felicidade imediatamente. As pessoas são condicionadas a não esperarem em Yahweh. Isso foi retirado delas. A própria cultura foi construída de uma forma que as pessoas se negam a serem pacientes de verdade. E pessoas que busquem verdadeiramente ao Pai. O sentido dessa vida aqui, pessoal, quer saber a verdade pura e simples? Muita gente vai ficar revoltado, mas espere, não é só isso, tem que ter mais coisa. Tem que ter uma outra explicação. Eu tô aqui nessa vida, eu sou uma pessoa, sei lá, eu gosto de espiritualidade hinduísta, sei lá, essas coisas. Eu gosto de espiritismo em qualquer variante que seja. Eu quero ter vantagens nessa vida, quero ser feliz da forma que eu sei. Só que a felicidade da forma que nós sabemos, pessoal, na maioria massacrante das vezes, não é a felicidade que Yahweh deseja para nós. Que é a verdadeira e única felicidade, que é o nosso direito a vivermos com Ele em Arushalaim, em Sião, juntos com o nosso Pai, depois de passarmos por tudo nessa vida, enfrentarmos os problemas, resistirmos ao pecado, resistirmos ao diabo, buscar amar a Yahweh acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, buscar o reino dos céus e a sua justiça, a justiça de Yahweh, para que o restante nos seja acrescentado, mas não buscar a Yahweh por aquilo que Ele nos dá, mas buscar a Yahweh por tudo aquilo que Ele é, onisciente, onipotente, onipresente, de sua infinita compaixão, e que Ele é nosso Pai verdadeiro, único e amoroso, que Ele quer o melhor de nós, e que Ele deixou bem claro na palavra que nesse mundo nós teremos aflições, e que a gente, por amor ao Criador, suportaríamos tudo por amor ao Pai e perseverar até o fim, para que nós possamos ser salvos, reconhecendo o seu Filho, Yahushua, como nosso único e suficiente. Não existe tristeza, sofrimento nesse mundo, pessoal, que supere a felicidade absoluta que Yahweh quer nos dar. E a felicidade absoluta que Yahweh nos quer, Ele quer que a gente tenha, que Ele quer nos proporcionar, não é nessa vida. É em Sião, junto com Ele. E que essa vida de fato, essa vida carnal aqui, é tudo passageiro. Só que a nossa alma vai viver eternamente. E aí as pessoas precisam entender se elas querem viver eternamente, no sofrimento eterno, porque simplesmente elas escolheram servir ao seu próprio ego, às suas próprias ideias, o seu coração, as suas vontades, ao invés de querer servir de todo o seu coração, única e exclusivamente às vontades do nosso Pai Yahweh. É isso que as pessoas não conseguem, na maioria das vezes, não conseguem ter essa humildade de saber assim, bem, estou nessa vida aqui, não existe outro caminho que não seja o Pai, as atitudes que eu tomo são erradas. Eu falo isso no vídeo, pessoal, eu estou falando de mim, estou falando de mim mesmo. Eu tomo atitudes erradas, tenho pensamentos errados às vezes, na maioria das vezes do que acertos, se for pensar, mas eu quero viver de acordo com as minhas vontades ou viver de acordo com as vontades do Pai? Isso é um questionamento que as pessoas precisam fazer. É um questionamento que também fiz na minha vida, também particularmente, e que a minha vida hoje é entregue única e exclusivamente a Yahweh. E Ele é o meu Pai, a lâmpada dos meus pés. E que a Bíblia, ela é viva. Este mundo foi feito de uma forma para que as pessoas não acreditassem nas Escrituras, não soubessem a verdade, não acreditassem no Pai completamente, cheio de pensamentos envolventes, filosofias sedutoras, religiões reconfortantes, religiões que fazem com que as pessoas se sintam confortáveis em levar
a mesma vida lixo que sempre tiveram. E tudo fora da palavra, como está nas escrituras, que no fim dos tempos as pessoas escolheriam doutrinas, líderes que confortam o seu coração, que digam palavras doces, agradáveis ao ouvido, que reconforta o caráter totalmente distorcido que nós, seres humanos, nós temos. Yahweh não quer isso. Yahweh, a mudança que Yahweh quer para a nossa vida, implica no confronto dos nossos erros, no confronto da nossa linha de pensamento, do nosso raciocínio, das nossas crenças. E nós, uma vez confrontados, temos humildade de pensar assim: Yahweh, só Tu és, e o meu pensamento agora é lixo, e nada nessa vida para mim mais importa. Tudo que eu sabia hoje, eu já sei que são mentiras, e que somente Tu, meu Pai, Yahweh, é a verdade. E eu quero conhecer mais de Ti, saber mais de Ti, meu Pai, porque eu quero viver contigo em Sião. Essa vida aqui é tudo passageiro, nada dessa vida eu vou levar, e as coisas dessa vida, inclusive, querem me arrastar para o abismo, Pai. Só que eu rejeito tudo isso na minha vida porque eu quero viver contigo em Yerushalayim. Eu quero viver na Nova Jerusalém junto contigo, meu Pai. Por isso que eu entrego a minha vida a Ti hoje, e Tu vai guiar, Pai, os meus passos e vai mostrar a verdade. Porque eu estou aqui. E eu estou aqui, Pai, porque estamos passando nessa vida, tanto você quanto eu, estamos passando por um vestibular da vida eterna. Estamos nessa vida para sermos aprovados, porque Yahweh está na palavra. Yahweh disse: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Cabe a nós fazermos a nossa escolha certa, que é escolher trilhar o caminho da verdade, que é Yahweh e o seu filho Yahushua, nosso único e suficiente Salvador. Já vou encerrando por aqui. Esse vídeo aqui eu fiz ele meio que de surpresa, mas é algo que eu já venho carregando comigo já há anos. É um pensamento apenas. Isso aqui é só uma base só. Tome esses pensamentos para a sua vida e busquem ao Pai, e saibam que este mundo, ele não é somente cruel, ele é perverso e ele quer te enganar. O mundo não quer que você pense dessa forma que a gente estava pensando aqui no vídeo. O mundo quer te seduzir, te envolver, te induzir ao erro, para que você não tenha a sua salvação. Pense com carinho, orem acima de tudo e único e exclusivamente orem a Yahweh para que Ele mostre a verdade a você. É isso aí, pessoal. Então vamos ficando por aqui. A paz de Yahushua, pessoal. Canal Reis Batendo Real. Já se inscreva, deixe o seu like e ative o sino das notificações. A paz de Yahushua, pessoal.